Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda aula aberta da pós-graduação Innovation for Sustainable and Regenerative Business. O meu nome é João Pinto, eu sou um dos diretores do programa e hoje vamos ter o professor Luís Rocha Álvares a abrir a sessão com um tema muito interessante, que é desafios da sustentabilidade, inovar para a transformação. A nossa pós-graduação em Innovation for Sustainable and Regenerative Business faz parte daquilo que é o plano da Universidade Católica Portuguesa, nomeadamente a Católica Porto Business School, ao nível da formação em sustentabilidade, em negócios sustentáveis e regenerativos, e no momento em que estamos perante grandes mudanças sociais e ambientais, é importante conseguirmos ter uma ampla compreensão de como podemos incorporar a sustentabilidade e a regeneração na estratégia empresarial e nos negócios. Isto é o corpus, esta é a base do nosso programa, é a base daquilo que nós desenhamos do ponto de vista de grandes temáticas que vão ser desenvolvidas, vão desde os fundamentos da sustentabilidade, passam por análise daquilo que é a aplicação da sustentabilidade e olhar para a sustentabilidade numa lógica de sistema vivos e da necessidade de olhar para a sustentabilidade como a chave e um elemento fundamental também ao nível da liderança, falarmos sobre inovação circular e disruptiva, pensarmos na estratégia de negócio no contexto da economia circular e de sustentabilidade e também olhar para o financiamento de projetos sustentáveis, tendo uma visão quer de investimentos sustentáveis, quer do seu financiamento através de instrumentos de mercado ou de instrumentos bancários. Se hoje, como vos referi, temos o prazer de ter connosco o professor Luís Rocha Álvares, por isso é engenheiro florestal, pós-graduado em sustentabilidade, com 30 anos de carreira dedicada à sustentabilidade, florestas, indústria da defesa, consultoria e gestão de empresas, foi diretor do Forest Solutions do World Business Council for Sustainable Development, é secretário-geral e foi secretário também geral do BCSD Portugal. Atualmente é Senior Advisor da Green Lab, da Planetary New Generation e da GlobeScan. É também CEO da Carbon Code, consultor principal da Von Hoare Associates e partner da New Business Intelligence. E eu passo neste momento a palavra para o Luís, para que nos possa falar então deste tema tão interessante, que é o dos desafios da sustentabilidade e do papel da inovação nesse processo de transformação. Obrigado, João, obrigado aqui por este convite e sobretudo pelo privilégio de estar aqui, neste caso a tentar apresentar o que será um aperitivo do curso que vamos ter. Vou-vos aqui compartilhar, queria só que se me confirmavam que estão a ver aqui a apresentação. Perfeito. Que trago para aqui, ótimo. Basicamente, tal como o João referiu, aqui a minha ideia é vir falar um pouco sobre os desafios que a sustentabilidade nos traz e, sobretudo, os desafios que a sustentabilidade nos traz enquanto nos conduzirem para a inovação e que esse é um dos grandes objetivos. O João já esteve aqui um bocadinho a explicar, eu tenho uma atividade agora que se chama uma atividade diversificada em termos de portfólio. Tenho uma série de responsabilidades, mas a que diz respeito diretamente aqui é este compromisso com o INSURE, o Innovation, Sustainability and Regeneration Lab da Católica, onde tenho um gosto de participar e onde também tive o privilégio de estar no desenho do que é esta pós-graduação que hoje estamos aqui a anunciar
influenciar e por isso poder apresentar aqui um pouco o que é que são, o que é que poderão encontrar nesta pós-graduação. Eu hoje aqui vou falar, começar nestes esclarecimentos preliminares, um pouco dizer o que é que não venho ou o que é que não faz sentido dentro do que é o discurso que vou apresentar e a visão para estas questões. Vou depois falar um pouco do contexto da sustentabilidade e depois trago aqui duas áreas da agenda que atualmente estão muito no topo da nossa atenção, a questão das alterações climáticas e a descarbonização, e outro, a questão da circularidade, neste caso introduzindo eu a questão da bioeconomia circular. E por isso, e por último, falar aqui e referir um pouco da evolução da agenda, como é que esta agenda da sustentabilidade, em termos de como é que nós podemos olhar para ela tem evoluído. E esta questão dos esclarecimentos preliminares, para mim, é fundamental, uma vez que neste discurso e quando começamos a falar destas questões da sustentabilidade, existem uma série de equívocos que nos levam muitas das vezes a levar e tomar rumos que não são os mais indicados em relação a como é que devemos encarar isso, e mais uma vez aqui chama a atenção para a pós-graduação, que vai tentar ultrapassar o que é que são estas modas, sejam elas de discurso, sejam elas de encarar a situação. E por isso uma delas é sempre que ouvimos falar em sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, aparece-nos evidentemente aqui a definição deste princípio do desenvolvimento sustentável, e que todos nós, de uma forma geral, conseguimos de alguma forma reproduzi-lo, e que, na verdade, tem aqui uma questão que eu acho que é fundamental. Não é que este conceito esteja errado, mas este conceito faz parte deste relatório, o Our Common Future, que é um relatório da Comissão Mundial para o Desenvolvimento e Ambiente das Nações Unidas, que foi criada a partir da Conferência de 1972 e que produziu e editou este relatório de 1987, e que, na verdade, é um relatório muito grande e que, na verdade, inclui este desenvolvimento, mas que, como eu aqui digo, é um relatório que tem até mais do que 300 páginas e que, na verdade, se o queremos citar, é bom que não citemos só estas poucas linhas e que tenhamos um conhecimento um bocadinho mais aprofundado do que é que, na verdade, está por base do que são estes princípios da sustentabilidade. E por isso, às vezes, é preciso ir ao que é fundamental e entender o que na verdade está em causa quando começamos a discutir estas questões. Depois há um outro equívoco que é frequente, que é a questão dos 3 pilares. Ou seja, normalmente há sempre aquela questão que dizer, sim, esta coisa da sustentabilidade são 3 pilares, o económico, o ambiental e o social, e temos que equilibrar e temos que fazer, e depois são apresentados destas formas, em pilares mesmo, ou estes círculos, ou mesmo aquela representação concêntrica que estará muito mais próxima da realidade, mas que na verdade é uma representação demasiado simplista. E eu diria que quando qualquer discurso sobre sustentabilidade começa a dizer que a sustentabilidade são estes 3 pilares, eu diria para desconfiarem do conhecimento efetivo de quem vos está a falar, porque na verdade isto pode-se representar de muitas formas. Uma delas é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, como aqui estão, e por isso, na verdade, temos muitas formas de olhar para estas questões, e por isso a simplificação dessas questões normalmente leva à banalização do entendimento do que estamos aqui a falar e entender do que aqui é importante, e neste caso é importante perceber que ela pode ser representada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que depois, por sua vez, se multiplicam ou se desmultiplicam em 169 metas mais precisas, mas que há outras realidades, e uma delas, estando aqui no âmbito da Universidade Católica, a própria encíclica Laudato Si e o desenvolvimento do que é
este pensamento da Igreja também encontrou 7 princípios e que também os podemos expressar. E por isso aqui o que eu digo e que espero que todos os que venham a frequentar esta pós-graduação, no fim, não tenham este discurso redutor de dizer que a sustentabilidade são os 3 pilares e daí não saímos. Lembro-me sempre daquela questão quando perguntado a alguém a propósito dos 10 mandamentos, sim, sei muito bem quais são, os 10 mandamentos são 5, que é o fé, esperança e caridade. E por isso aqui basicamente estamos perante uma simplificação e por isso aqui também um equívoco que devemos ultrapassar e que devemos perceber um bocadinho mais. Outro deles que também muitas vezes acontece, e aqui é uma piada até particular para o João Pinto, que outro dia trocámos esta piada, que é a propósito de se muitas das vezes, ainda no discurso oficial, aparece esta citação do Milton Friedman, que é um pensador e que foi bastante conhecido, mas que neste caso isto apareceu num artigo do New York Times e por isso não é propriamente num artigo científico, em que, na verdade, em 1970, a 13 de setembro de 1970, na verdade o Milton Friedman disse, deixem-se de brincadeiras, esta coisa da responsabilidade social e por isso outras funções que as empresas têm é ter lucro e por isso não há mais nada. E aqui o que eu pergunto é se nós hoje, em 1922, quase a acabar, ou seja, 52 anos depois, ainda queremos estar presos a uma citação de 1970 e por isso acharmos que ainda estamos atualizados quando citamos o Milton Friedman a dizer que, na verdade, não vale a pena pensarmos noutras questões. E aqui eu vou buscar, muitos de vocês provavelmente não têm memória nenhuma de 1970, mas 1970, se nós quisermos ver, é isto que eu tenho aqui. Ou seja, basicamente os Beatles ainda estavam juntos, o Pelé jogava e ganhou o campeonato do mundo, pronto, havia um conjunto de penteados e de roupas e de modas que eram um bocadinho, pronto, que hoje nós na verdade achamos que já foram ultrapassadas, aconteceram muitas outras coisas e por isso se calhar é melhor atualizarmos e não queremos ficar em 1970 agarrados a uma declaração e uma forma de pensar que provavelmente já não faz muito sentido e por isso temos que andar para a frente e fazer e pensar de outra maneira. Agora, em relação às questões do contexto da sustentabilidade, o que é que nós temos hoje e que podemos e que hoje se olha? É exatamente vivemos num mundo que é esta realidade VUCA, em termos da terminologia anglo-saxónica, e que na verdade nos diz que vivemos num mundo com uma alta volatilidade, com uma incerteza enorme em relação ao dia da manhã e do que é que vai acontecer, com níveis crescentes de complexidade e, sobretudo, de ambiguidade. E por isso este é o mundo onde nós temos que viver hoje e é a realidade em que nós, seja nas atividades económicas, seja em qualquer outra atividade, nós temos que evoluir e pensar para onde é que vamos caminhar. E por isso este é o mundo que temos atualmente e o mundo que temos que considerar. Mas temos um conjunto de desafios que se cruzam com esta nossa agenda da sustentabilidade. Por um lado, é a crise climática. Todos nós vemos, todos nós espero que estejamos todos secos, uma vez que neste momento estamos, evidentemente, a sofrer o que é que são as manifestações climáticas do tempo, mas que neste caso podemos já começar a verificar que estas situações climáticas extremas começam a repetir-se e a acontecer com mais frequência e por isso, além destas questões, há uma série de outras questões e por isso é estas questões que nós temos que endereçar quando começamos a pensar como é que vamos desenvolver as nossas atividades, como é que nós vamos consumir enquanto consumidores ou qualquer outro nível que temos que pensar. Por outro lado, também há esta urgência com a natureza, ou seja, todos nós estamos conscientes que o nosso modelo económico tem um impacto muito grande sobre a natureza. Há aqui um indicador que é a biodiversidade e todos nós sabemos que há uma redução incrível em termos de biodiversidade e isso são garantias de futuro e de possibilidades e de alternativas e de equilíbrios que nós estamos a perder e por isso também aqui
tudo isto é preciso relacionar e é preciso considerar e, sobretudo, termos também atenção que depois há este interrelacionado, tudo está relacionado, tudo está dependente uma das coisas com outras e, por isso, estas questões, seja da crise climática, seja da urgência com a natureza e de respondermos a estes desafios, estão interligadas e não os podemos desligar. Por último, temos aqui a questão da desigualdade social, evidentemente que poderíamos optar por encontrar um conjunto de outros desafios, mas estes são os mega desafios, as megas tendências que nós temos que olhar e que fazer. E, sobretudo, há aqui a consciência que, na verdade, enquanto nós tivermos um mundo muito desigual, não, essa é uma ameaça para a sustentabilidade e, por isso, para a evolução e um equilíbrio em termos desta nossa nave que nós navegamos, que se chama Terra, e que, na verdade, tem limites e esses limites não podem ser ultrapassados. E, por isso, aqui também as questões da desigualdade social são prementes. E, por isso, tudo isto tem a ver, evidentemente que tudo isto tem a ver também com o aumento da população e, por isso, o impacto que a espécie humana tem no planeta. Hoje fala-se que podemos estar a entrar numa nova era geológica, o chamado antropoceno, e sem dúvida nenhuma que há que olhar para todas estas questões. Há aqui uma referência que eu digo insuspeita em relação a estas questões, que é o World Economic Forum, que todos os anos, e há uns anos a esta parte, publica este relatório de Global Risk Report, ou seja, a avaliação dos riscos globais a nível dos negócios, e este é o resultado, o último relatório que saiu, no início de 2023 vamos ter um novo relatório, e aqui é interessante sobretudo de ver dos 10 grandes riscos, 5 deles estão ligados e estão aqui pintados a verde com questões da natureza, ou seja, as questões da ação climática, ou seja, a falência das nossas ações para contrabalançar este desafio, os fenómenos climatéricos extremos, a perda de biodiversidade, aqui as questões de interrelação entre a natureza e a saúde humana e também as questões dos recursos naturais. Na verdade é muito interessante, existe um outro gráfico que eu hoje não estou aqui a mostrar, mas que é exatamente como é que é ao longo dos últimos 20 anos o World Economic Forum, que é sobretudo um fórum de economia a nível mundial, de dirigentes e de empresas, tem vindo a cada vez mais tomar consciência, na verdade, que as questões ambientais e ligadas a este relacionamento e esta gestão sustentável cada vez mais têm uma importância crescente. Depois, evidentemente, quando eu falava há pouco de outras questões que vão aparecendo, todos nós sabemos o que é que aconteceu fim de 2019, início de 2020, o mundo fechou, houve uma grande pandemia que apareceu, há um século que não havia memória de uma coisa dessas e por isso ninguém tinha uma memória já de ter vivido toda esta questão e isto apareceu. No entanto, evidentemente que isto e este cartoon que mostra aqui, mostra um pouco o que na verdade, quando nós temos que responder ao urgente e ao imediato para ultrapassar o que é que são estes nossos desafios, muitas das vezes vamos esquecendo o que é que podem ser outros impactos e outras grandes tendências, tal como aqui vem demonstrado. Atualmente estamos já a viver as questões da recessão, mas também as questões das alterações climáticas ou o colapso da biodiversidade, que são também ameaças muito grandes em relação a esta situação. E depois, evidentemente, sobretudo aqui no contexto europeu, o inimaginável aconteceu e, na verdade, voltámos, passados muitas dezenas de anos, a ter uma guerra generalizada a nível da Europa, com todos os impactos que nós conhecemos e que estamos a viver aqui. E por isso há aqui um conjunto de critérios, de desafios, sejam eles os globais,
que permanecem, sejam os de contexto, seja o Covid, seja agora a guerra, e que na verdade todos esses, e todos nós sabemos, que têm uma influência muito grande da forma como nós olhamos para estes desafios e sobretudo como respondemos a estes desafios e a forma que devemos fazer. Há aqui um gráfico que eu acho muito interessante que nos dá a dimensão do desafio que nós apresentamos. Este é um gráfico que cruza o HDI, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, com a pegada. E aqui, se vocês repararem, aqui a expressão da evolução é que, na verdade, nós precisamos e devíamos estar acima de um determinado nível de desenvolvimento humano, e que é aqui o expressado por por este nível que temos aqui, o 0,8, pronto, isto depois tem a ver com a sua explicação, mas ao mesmo tempo o que é que nós percebemos é que há uma função, e esta função é que, na verdade, quanto maior é o índice de desenvolvimento humano, e por isso toda a questão do acesso à cultura, à educação, ou toda uma série de um critério composto, na verdade isso tem um impacto enorme sobre a natureza, e por isso os países que estão acima do 0,8 e que são estes que estão aqui do lado esquerdo, na verdade estão muito acima da capacidade de sustentação que a nossa Terra tem, e por isso, como vemos, aquele quadrante da sustentabilidade é onde nós devíamos estar e onde estamos muito fora, seja a aumentar aqui em África, na América do Sul e na Ásia, o índice de desenvolvimento dos países, mas ao mesmo tempo conseguindo desligar esse desenvolvimento de um consumo muito grande de energia e, sobretudo, de uma pegada muito grande em termos ecológicos. E por isso, na verdade, nós, como veem aqui, não há nenhum país que neste momento esteja no quadrante da sustentabilidade, e por isso este desafio é um desafio muito grande que temos aqui a fazer. E há aqui uma série de abordagens, e não querendo ofender ninguém, na verdade, os nossos economistas tradicionais têm este problema e o Produto Interno Bruto, o PIB ou o GDP em inglês, que é a forma de nós medirmos o desenvolvimento dos países, na verdade está muito enviosado, porque nós pensamos que há aqui uma possibilidade infinita de crescer, sendo que nós vivemos num sistema fechado, e por isso, na verdade, estamos aqui com uma equação de resolução sem resolução, e por isso, sem dúvida nenhuma, temos que mudar e temos que nos adaptar para responder a este desafio. Eu agora vou-vos dar aqui uma pequena abordagem acerca de dois dos grandes desafios que nós temos e que são daqueles que são muito falados, mas neste caso desafiando-vos a pensar se calhar de uma forma diferente do que aquelas tradicionais que nós vamos ouvindo, seja na comunicação social, seja em alguma do que é a ciência ou a forma de se comunicar estas questões, e que é exatamente onde é que está o carbono, ou seja, nós entendermos efetivamente quando começamos a falar de todas estas questões. E este gráfico para mim é muito importante porque demonstra que até à data, ou seja, até agora, onde nós estamos, nós encontrávamos sempre muito mais uma concentração significativa do carbono na biomassa, ou seja, no conjunto das árvores, das diversas culturas, ou seja, das ocupações que nós temos, dos animais, da flora e da fauna, e por isso o carbono estava concentrado nessa parte. Nós aqui, o que vemos aqui é que ao longo dos séculos, e neste caso do século XX, começou a haver uma grande utilização do carbono, e por isso o carbono começou a estar embebido numa série de produtos e de utilizações, como nós vemos aqui, sejam elas o cimento, os diversos agregados, ou seja, os metais, os asfaltos que nós utilizamos, e como vemos esta curva leva-nos a começar a pensar que, na verdade, nós temos estado a utilizar de uma forma muito intensiva o carbono, e na verdade o carbono atualmente já está mais em
construções humanas e, por isso, produtos técnicos de origem humana do que propriamente na natureza, tal como nós tínhamos. Mas ajudando-vos também a olhar de outra forma para o CO2, é também estas questões, e aqui há pouco tempo tivemos a COP, a última COP, a discutir, e os diversos países do mundo em relação a esta situação, e aqui também é muito interessante nós percebermos que, na verdade, 47%, 49% das emissões, ou seja, quase metade das emissões, estão concentradas em 10% da população mais rica do mundo. E por isso, sem dúvida nenhuma, é um mundo muito desigual em relação a todas estas questões, e como vêem, o 50% da população mais pobre, na verdade, tem uma pegada muito reduzida em relação a estas questões. E por isso há aqui uma ligação entre estas questões das alterações climáticas e da descarbonização com o modelo de desenvolvimento e, sobretudo, com quais são as estratégias eficientes e eficazes que as empresas nas suas ações e que nós, enquanto cidadãos, também podemos utilizar para ultrapassar estes desafios que são muito grandes e que, na verdade, têm uma série de formas. Mais uma vez, e para vos baralhar ainda um bocadinho mais, é exatamente nós também pensarmos de todo o carbono que existe no planeta Terra, onde é que ele está. E, na verdade, nós temos estado a discutir o carbono atmosférico, e que é aqueles 2% que estão ali, e que, na verdade, nós vemos que 80% está nos nossos oceanos, e por isso o que nós aqui estamos a tentar gerir é 2% do carbono que existe no nosso planeta, sendo que ele existe em outras localizações que não a atmosfera, e por isso é preciso fazer. Mais uma vez, e como eu digo, não é propriamente só para confundir, mas é um bocadinho para também introduzir aqui uma forma diferente de olhar e de ver efetivamente, porque muitas das vezes nós vamos a correr para soluções que nos parecem mais eficazes, ou às vezes até são mais simples ou mais sexy, mas que, na verdade, muitas das vezes não têm o impacto real para ultrapassar o que é que toda esta questão. Mais uma vez aqui, isto basicamente aqui, como eu estava a dizer, é mostrar-vos as diversas facetas do carbono. Aqui falamos muito na capacidade das florestas, sobretudo, de fixarem carbono, e as árvores, e há uma concentração muito grande. Provavelmente todos que estamos aqui já fomos plantar árvores algures em qualquer campanha, mas aqui é só para demonstrar, efetivamente, nos diversos ecossistemas, e os diversos ecossistemas que temos aqui em presença, que a capacidade de fixação de carbono é muito maior nos próprios solos do que propriamente no que é o tradicional que nós olhamos, seja para as árvores ou seja para a vegetação. E por isso, mais uma vez, há que olhar de uma forma muito, com atenção, com critério e, sobretudo, com base científica, para tentarmos perceber que, na verdade, podemos só estar, em vez de resolver o assunto, estarmos só a afagar o assunto e não propriamente a tentar resolver ou tentar ultrapassar o que são outras questões. E depois temos o processo político. Estes são dois cartoons muito recentes, um deles ainda há uns tempos ouvia falar isso. Na verdade, estas COPs que tivemos agora, a COP 27 no Egito, em Sharm el-Sheikh, onde, na verdade, nada de muito importante se passou, e que foi a 27ª. Isto foi uma convenção das Nações Unidas que foi aprovada em 1992, e por isso andamos nós há 30 anos em sucessivas reuniões, e cada uma delas com muitas frustrações, com alguns avanços, sem dúvida nenhuma, mas, na verdade, se pensarmos que temos que juntar os países todos ao fim de 30 anos em 27 reuniões e ainda não resolvemos o assunto, é que, na verdade, provavelmente a resolução deste problema não está tão concentrada neste processo formal e neste processo político dos diversos países que estão envolvidos, mas provavelmente
na consciencialização de todos nós, enquanto cidadãos, e como é que podemos responder a isso, ou então, nós, enquanto organizações, sejamos organizações, empresas, sejam associações, podemos contribuir efetivamente para ultrapassar todas estas questões. E por isso, como viram, eu não vos vim aqui falar propriamente de pegada carbónica e de compensação ou outras questões, mas sim trazer-vos aqui algumas constatações sobre o que é afinal esta questão do carbono, como é que nós podemos olhar e efetivamente se podemos ou não estar no caminho certo. Falávamos agora da bioeconomia circular, nós temos falado muito da economia circular. Eu lanço aqui, evidentemente que eu não tenho aqui o vosso feedback, não é possível, mas pensem qual é o que é que pensam que será a percentagem da economia mundial que é circular. Ou seja, pensando que no mundo e pensando neste objetivo que nós temos de avançar por uma economia circular, o que é que nós efetivamente hoje temos em termos práticos, qual é que ela é? E ela na verdade é muito baixa, ou seja, as estimativas que estão feitas é que cerca de 9% da economia, tal como nós a temos, é que é circular. Evidentemente que podemos olhar isto pelo prisma pessimista e dizer, pronto, temos aqui uma dificuldade enorme de ultrapassar, que é 91%, que nós temos que transformar isso, é impossível, é muito difícil, ou então podemos ter a abordagem positiva e otimista, que é dizer que temos aqui 91% de oportunidades para, na verdade, apresentar produtos, serviços, soluções que venham a ultrapassar esta dificuldade e este objetivo que nós temos para uma economia circular. E por isso há duas formas de olhar para esta questão. Mas Portugal, infelizmente, ainda está abaixo do que é a situação nacional, a situação internacional. E por isso o desafio aqui ainda é maior para nós, em Portugal, e por isso ainda temos aqui a necessidade muito maior de encontrar soluções e de nos empenharmos para desenvolver soluções de circularidade. Esta questão das economias circulares, e por isso só vou vendo, evidentemente, eu diria que todos nós hoje estamos conscientes de termos estado, como aqui embaixo, a viver até à data, e a maior parte dos nossos processos ainda se baseiam em princípios da economia linear, em que nós utilizamos as matérias-primas para produzir produtos, distribuir, consumir, e depois, no fim, isso serem resíduos, e a necessidade de nós transformarmos isto num sistema mais circular, onde, na verdade, haja reutilização, reciclagem, e por isso a possibilidade de não termos enquanto destino final o aterro, mas outro tipo de utilizações. Evidentemente que há aqui alguns avanços e, sobretudo, esta questão da economia circular tem uma inspiração da natureza que não é tão simples e tão mecanicista como o que aqui temos do lado esquerdo, mas que são processos muito mais complexos, mas são muito mais apurados e muito mais otimizados, e por isso, sem dúvida nenhuma, que aqui será sempre muito interessante nós irmos encontrar e inspirarmos na natureza para encontrar algumas soluções que aqui possamos ter. Aqui esta é uma estimativa que foi feita, este até é um trabalho em que eu estive diretamente envolvido e em que se teve exatamente a avaliar das diversas origens da biomassa, e que aqui o objetivo é não só nós aproveitarmos melhor o que produzimos, e como veem aqui há um potencial muito grande, estamos aqui a falar de bilhões de toneladas vindos da agricultura, da floresta ou do meio aquático, mas sobretudo não estamos a falar só dos produtos tradicionais e esses, pronto, que são para a alimentação humana ou animal, ou para alguns produtos e uma parte para a energia, mas sobretudo nós encontrarmos com origem na natureza produtos e matérias que possam substituir muitas das que hoje têm um impacto muito grande ou que têm origens fósseis, e por isso, sem dúvida nenhuma, que
a este caminho de nós evoluirmos e desenvolvermos uma bioeconomia é muito importante. Nós que temos um país que não é muito grande, mas que tem uma série de recursos, sem dúvida nenhuma, temos que olhar bastante para toda esta questão. Como eu estava a dizer, eu vou-vos apresentar aqui 2 ou 3 conclusões de um trabalho em que eu participei diretamente e que foi exatamente uma avaliação a nível global de todas estas questões. E aqui, sem dúvida nenhuma, que nós, com a tentarmos encontrar produtos de origem biológica para substituir de uma forma positiva o que é que são os produtos normais, podemos reduzir, como se vê aqui, reduzir o que é que são as origens fósseis de muitos dos produtos que estamos aqui a falar, e eu falo, por exemplo, de um muito direto que é no vestuário. Nós atualmente utilizamos muitas fibras de origem fóssil, mas que nós podemos passar a usar fibras de origem vegetal e por isso baseadas na celulose e por isso aqui fazer uma substituição dessa origem, em vez de utilizarmos uma que tem um impacto muito grande, passarmos a utilizar uma que não só tem um impacto menor, como também é reciclável, reutilizável e sustentável em termos práticos. Também há aqui uma série de impactos, seja o aliviar a pressão sobre a utilização do terreno, a questão da produção sustentável, a redução ou minimização dos resíduos e, sobretudo, esta questão de aliviar algumas das cadeias de valor que estão muito complicadas. Aqui foi avaliado que o potencial deste mercado da bioeconomia, e aqui estamos a falar sem nenhuma inovação, ou seja, efetivamente a partir do que temos, evoluindo até 2030, qual é que é o crescimento e a dimensão? 8 trilhões de dólares e que aqui a possibilidade de se criarem novos mercados, vantagens competitivas e, sobretudo, esta questão da mitigação dos riscos das alterações climáticas, do impacto sobre a natureza, sobre a biodiversidade, e por isso todas estas questões. Aqui indo um bocadinho mais a fundo, só dando aqui 2 ou 3 exemplos em termos de utilização, e neste caso a utilização em construção, que sabemos que é uma das atividades que tem um impacto muito grande na nossa economia e em termos dos impactos que nós temos, e, por exemplo, a substituição do uso, e por isso o uso de madeira em vez do cimento e do ferro em termos estruturais. Hoje há soluções capazes disso, constroem-se, eu depois vou-vos mostrar um bocadinho mais à frente, mas hoje o que é as autorizações em termos de construção nos Estados Unidos já permitem prédios até 16 andares sem utilização de ferro e de cimento nas suas estruturas, e por isso há aqui capacidade de fazermos, de termos produtos alternativos, as partes interiores, e por isso aqui estamos sobretudo a falar da construção e de substituirmos materiais que tradicionalmente têm um impacto muito grande, seja, por exemplo, nas embalagens, e por isso as alternativas às embalagens tradicionais. Evidentemente que nós sabemos que o plástico é uma ameaça muito grande, mas infelizmente ainda não temos para muitas das suas utilizações alternativas, mas neste momento está-se a encontrar cada vez mais e a procurar alternativas que possam substituir de uma forma efetiva a utilização do plástico, evitando os impactos que o plástico tem, mas nesta situação precisamos também de garantir a funcionalidade toda que eles têm, e por isso há aqui uma série de dados e de caminhos em termos de encontrar efetivamente, e tudo isto é um manancial enorme de oportunidades para inovação, para se encontrar efetivamente soluções que venham a responder de uma forma positiva a estes desafios que hoje se nos apresentam. Ou então irmos, neste caso, e aqui a biodiversidade tem um impacto também muito grande,
que esta questão dos cheiros, das fragrâncias que hoje se utilizam e que muitas delas neste momento podem ser perfeitamente substituídas. A própria investigação direta da Católica com a Escola de Biotecnologia tem efetivamente e pode demonstrar, e vamos ter exemplos efetivamente de novos produtos encontrados a partir de fluxos de resíduos que até à data não tinham outra utilização e que agora começaram a ter uma utilização muito mais nobre e, sobretudo, encontrar alternativas que substituem outros produtos que tenham uns impactos muito maiores. E por isso há aqui um caminho, sem dúvida, muito grande para encontrar todas estas soluções. Evidentemente que estes caminhos também não são completamente livres de obstáculos. Há aqui um conjunto de obstáculos, mas aqui, mais uma vez, é aqui que a capacidade das empresas, das organizações, do conhecimento têm para ultrapassar o que é que são estes impactos, e aqui estão identificados alguns, sejam os custos efetivos e efetivamente para nós termos um produto alternativo que substitua um de origem fóssil ou que tenha uma maior pegada, efetivamente temos que garantir que esse produto tenha um custo que seja pelo menos idêntico e que seja capaz de ombrear em termos de mercado. Depois há muitas soluções, muitas soluções que exigem tecnologia que ainda não está apurada, em que ainda não está madura, mas também aqui há um caminho muito grande e um caminho para se agir. As questões das políticas, a política nunca vai à frente. E os regulamentos nunca vão à frente da realidade, vêm sempre atrás, e por isso muitas das vezes até estas soluções passam efetivamente para se encontrarem o enquadramento legislativo e regulamentar, seja dos países, seja, por exemplo, no nosso caso da União Europeia, que nos permita efetivamente levar para o mercado e desenvolver as soluções que temos. E por último, as questões da percepção, ou seja, o público, o consumidor final tem que ter efetivamente entender o produto, entender não só a sua funcionalidade, mas muitas das vezes entrar noutras questões que têm a ver mais com o consumo aspiracional, com outro tipo de questões que não são pura e simplesmente funcionais ou de preço, mas que têm outras valorizações. E sem dúvida nenhuma que aqui também há um caminho muito grande, e tudo isto são oportunidades para se, a partir da agenda e o entendimento dos desafios e da forma de se olhar a sustentabilidade, se poder construir então estas soluções. Eu há bocadinho estava-vos a dizer, esta é um exemplo de uma construção em madeira, neste caso na Noruega, como veem, tem bastantes andares. Este prédio é só construído em madeira, por isso não tem nada de cimento, e que na verdade há aqui uma capacidade, neste caso, começa-se a olhar para os prédios não só propriamente para a sua função, sejam ela de habitação, sejam ela comercial ou industrial, mas sim a própria capacidade desta construção ser uma armadilha de carbono, onde nós, com o material madeira que estamos a utilizar, estarmos a fixar por muitas dezenas ou centenas de anos este carbono que estava a sobrar na nossa atmosfera. Aqui é um exemplo que também é muito, muito curioso, e sendo eu engenheiro florestal de formação e tentado a trabalhar no que são algumas das tendências, a Sumitomo Forestry é a maior empresa de materiais de construção de madeira no Japão, e para comemorar os seus 260 anos, que é dentro de alguns anos, tem este projeto, que é um projeto muito interessante, que é construir um prédio de mais de 70 andares, todo em madeira, só utilizando madeira. Eles hoje ainda não existem soluções técnicas para ultrapassar este desafio. No entanto, todos os anos a Sumitomo Forestry vai apresentando o que são os avanços tecnológicos em termos de conhecimento, em termos de soluções, que vão adicionando a este seu projeto, que é um projeto que eles mantêm ativo e que esperemos que se venha a concretizar e efetivamente a transformar, por exemplo, uma área tão importante como a área, neste caso, a parte da residencial, mas também os impactos que a construção tem.
Existem um conjunto de estratégias para a circularidade, eu vou passá-las um bocadinho a correr, até porque o meu tempo vai andando, e que nós podemos olhar, ou seja, há uma forma que é os novos modelos de negócio e a desmaterialização, todos nós já ouvimos falar, transformar produto em serviço, ou outro tipo de soluções que têm vindo a ser desenvolvidas, e estas são uma das estratégias que são utilizadas. Outra tem a ver com o conceito, com o design, como é que os produtos, os serviços, as soluções, os sistemas são desenvolvidos, não pensando só na sua eficiência, mas sim pensando efetivamente em todas as questões de sustentabilidade e em todos os desafios que temos que ultrapassar, e por isso aqui também há uma série de soluções. Depois a questão da produção limpa ou da ecoeficiência, ou seja, produzir mais com menos, produzir mais com menos impacto. Aqui trago-vos um exemplo, que é um exemplo nosso, da Navigator, que é a questão, eu não sei se vocês costumam olhar para o papel, para as resmas de papel, e normalmente, em vez deste 70 ou 75 que aqui vemos, o que é o tradicional e que é o benchmark do mercado é o papel de 80 gramas. E na verdade, aqui a Navigator, a nossa empresa portuguesa, lançou e inovou criando o papel de 70 e de 75 gramas. Vocês vão me dizer, tudo bem, muito engraçado, era de 80, agora passou de 65 para 80, e tudo bem, grande coisa. Não, na verdade, foi a Navigator a primeira empresa do mundo que demonstrou que se conseguia produzir papel com a mesma qualidade, com as mesmas características técnicas de utilização, e que, na verdade, como veem, reduzindo ou 5 ou 10 gramas em termos da sua construção, evidentemente aumentou toda a eficiência, com o gasto de menos energia, de menos materiais, tudo. Ou seja, este é um exemplo fantástico em termos de um que é um projeto de ecoeficiência, e que neste caso até é um projeto nosso, existente aqui em Portugal. Há outras alternativas, estratégias, seja esta extensão do ciclo de vida, a reutilização, todos nós já ouvimos falar destas questões. A questão das simbioses industriais, urbanas, locais e regionais, isto teve origem num projeto muito interessante na Suécia, que depois vocês irão aprender também se vierem a frequentar este curso, em termos de desenvolvimento, e aqui basicamente é tentarmos fechar. Eles começaram a fazer isto dentro de um parque industrial, e isto agora pode ser estendido a outras, e o que é resíduo para uma indústria pode ser matéria-prima para outra. A valorização de subprodutos, a sensibilização e envolvimento social, mais uma vez aqui as pessoas, o entendimento das pessoas e o uso nestas questões. Agora temos a evolução da agenda, ou seja, na verdade há aqui uma série de coisas. Eu não sei se vocês são apreciadores do Nassim Nicholas Taleb, do Black Swan, em que ele nos explicou, e nós agora nos últimos anos temos estado perante uma série de cisnes negros que nos estão a acontecer, coisas improváveis, mas que aconteceram, seja ela a pandemia, seja a guerra, seja o que for, mas na verdade há outros caminhos de olhar para esta questão. O John Elkington, que esteve não na nossa última, na nossa penúltima evento, e que na verdade é um pensador sobre estas questões, e apresenta enquanto tese que na verdade temos que começar nós a construir estes cisnes verdes que nos venham a ultrapassar estas questões. Por outro lado, tendo eu falado de carbono, temos que ter a noção que, na verdade, não podemos focar só no carbono. O carbono neste momento, é uma coisa fácil de medir, está na boca do mundo, mas como se vê aqui por esta ilustração, a agenda é muito complexa, muito interligada, e por isso precisamos de olhar de uma forma integrada para todas estas questões. Há outras formas, depois vão ter a oportunidade de conhecer outros pensamentos, neste caso a Kate Rathworth, a propósito da economia donut. Só deixo aqui enquanto aperitivo para se poder olhar efetivamente como é que se pode desenvolver dentro dos limites e das limitações que nós temos em relação ao desenvolvimento da nossa economia. As questões das soluções de base natural, foi estimado que cerca de 30% das nossas necessidades de redução das emissões podem vir de origem natural, e por isso toda a gestão, seja da nossa floresta, seja da nossa agricultura, seja de todos os nossos espaços verdes, poderá ter um contributo, e deverá ter um contributo muito importante e fundamental em termos do que nós venhamos a fazer, e sobretudo aquela questão de nós, muitas empresas e organizações ainda continuarem a apresentar objetivos para 2050, sendo que, como na verdade vamos tendo cada vez, o tempo vai sendo mais escasso, nós temos que ser mais ambiciosos, e temos que passar
do negativo, do zero para o positivo. E por isso, para a contribuição, aqui aproveito só aqui para lançar o Net Positive do Paul Polman e do Andrew Easton, que é também um livro muito interessante que vai ser recomendado, mas que também é muito importante para olhar isso. Ou então, as perspectivas da economia regenerativa, que o John Fullerton nos traz, o Capital Institute, parceiro do nosso Insure Hub, e que, na verdade, defende outras abordagens em relação a todas estas questões. E consegui, dentro do meu tempo, cumprir o que aqui estava. Deixo-vos esta última mensagem, que muitas das vezes andamos à procura, neste caso, daqueles unicórnios que vamos vendo por aí, rosas e com outro tipo de forma, mas na verdade eles existem e se calhar têm uma forma e uma muito mais familiar do que nós temos, e foi um prazer. Muito obrigado por esta oportunidade. Boa tarde, olá novamente, professor. Boa tarde a todos. Agora temos um momento em que em que podem colocar algumas questões. Eu solicito que as coloquem através do espaço para perguntas e questões disponível no menu. Se tiverem alguma dúvida ou esclarecimento, o professor tentará ajudar. Caso necessitem de informações sobre a pós-graduação, podem colocar por aqui, ou podem também entrar em contacto connosco. Eu deixo-vos o meu e-mail, é ibarros@ucp.pt. Nós na próxima semana enviaremos um e-mail com informação da pós-graduação e também com o link a disponibilizar a aula de hoje, que está a ser gravada, e portanto ficamos disponíveis para vos ajudar. Bem, obrigada e boa noite.